Bom dia pessoal, aqui é Leandro Santos, mais uma videoaula gravada ao vivo das operações Day Trade, é a comprovação das ordens das operações reais, envolvendo dinheiro real no mercado futuro, também nós mostramos a comprovação, operações na Vale 5, Eurodólar e Mini Índice, é o resumo dos segredos e técnicas que você aprende grátis, dia 11/7 de 2013, acesse www.traderprofissional.com.br. Bom pessoal, para vocês se cadastrarem para receber todos os dias esse curso gratuito da modalidade Day Trade, que é a mais difícil, e isso comprova que se eu estou lucrando e sobrevivendo no Day Trade, o meu curso, que é um curso completo para longo prazo, também você sabe que vai funcionar para o longo prazo também, já que funciona no Day Trade. Você se cadastra por aqui para receber as videoaulas gravadas ao vivo todos os dias, ou no Facebook, Twitter e YouTube. Atualmente são 10 horas e 5 minutos, tá? Bom pessoal, o mini índice nós temos aqui preço abriu das 9 horas, a partir das 9 horas ele abriu e realmente a gente não opera das 9 até as 10 da manhã porque estatisticamente é muito provável que dá consolidação, então é uma questão estatística, por isso que a gente não opera neste horário, mas a partir das 10 da manhã a gente começa a operar até meio-dia. Nós entramos na operação das 10 até meio-dia e podemos ficar até mais tarde, se der uma tendência, enquanto estivermos surfando na tendência, que é isso que a gente faz. Temos as duas Price Trend Lines, que são pontos de entrada operacional. Essa Price Trend Line azul indica a tendência, preço acima da Price Trend Line principal azul, tendência de alta. Então a tendência de alta, mas nós temos uma zona do Congestion Profits desse topo até o fundo, ou seja, uma probabilidade de consolidar dentro dessa zona, uma probabilidade de dar sinais falsos em qualquer um desses pontos de entrada operacional. Então não vamos entrar na operação no mini índice. Na Vale, pessoal, a Vale ela acabou de abrir aqui. Tínhamos essa zona de consolidação, gráfico de 1 minuto, metodologia Trend Follower Expert, certo? Então a gente vai zerar essa zona de Congestion Profits traçada do dia anterior. Mais uma coisa, só o mini índice, pessoal. Ontem, no teste simulado, mas em tempo real, do mini índice, eu tentei fazer operações durante todo o pregão, as operações reais das 10 da manhã até meio-dia e as operações simuladas para testar o trade system, a estratégia durante o pregão inteiro. Tentei operar o pregão inteiro, mas olha só, consolidou e eu consegui identificar pelo Congestion Profits todas estas consolidações. Então não houve mais nenhuma operação ontem na nossa estratégia. Lembrando que é uma simulação. E depois, se na simulação funcionar durante 3 meses, em tempo real, porque é simulação e tomando decisão em tempo real, depois com dinheiro real, com pouco dinheiro ainda, o pregão inteiro, e depois com capital de 100 quilos aí no mini índice. Mas eu preciso comprovar que funciona, porque o mini índice é novo para mim, então eu estou testando. Faz 6 meses, 7 meses que eu estou operando o mini índice, o mercado futuro. E funciona a metodologia, mas o lucro não está sendo tão bom ainda, porque eu não encontrei a estratégia ideal para aplicar no mini índice, certo? A Vale, pessoal, então abriu aqui, a gente zerou a zona do Congestion Profit. Bom, mas mesmo se, de acordo com esses padrões de candles mais esse, a gente vai conseguir traçar uma zona do Congestion Profit desse topo até esse fundo. Então é muito provável que o preço retorne para a Price Trend Line, que é o ponto de entrada operacional, dê sinal de compra mais stop. Então é muito provável que consolide, de acordo com esses padrões de candles que já fez até o momento, certo? No gráfico de 5 minutos a gente tem aqui também, ó, certo? E a gente então já traçou o Congestion Profits na Vale. Realmente não dá para entrar aqui nesta situação na Vale, é uma situação perigosa. Então vamos ver como que o mercado vai se comportar. Bom pessoal, no Forex tá próximo para dar um sinal de venda, eu vou estar entrando aqui porque não existe aplicação do Congestion Profits aqui. Preço abaixo da Price Trend Line, que é essa linha azul aqui, o indicador azul, certo? Se der um sinal de venda, aliás, eu estarei entrando na operação, farei o manejo de risco inteligente, e eu estou dizendo antes que essa é a decisão, se acontecer o sinal de venda de nossa estratégia aqui no Eurodólar, certo? Que as condições técnicas são favoráveis e muito prováveis que realmente o preço caia e faça uma tendência legal. Então estou decidido a entrar definitivamente na operação, porque a probabilidade é grande de dar certo, ou no mínimo de eu conseguir zerar o risco para a operação. Bom pessoal, a gente já entrou aqui no Eurodólar, 10 horas e 15 minutos. Então fiz a entrada operacional aqui, certo? A gente tem aqui
a nossa entrada operacional aqui. Eu tinha dito que eu entraria antes de acontecer, certo? Eu disse a decisão que eu tomei precisamente, friamente, entrei na operação. Deixa eu colocar aqui de verde, de amarelo aqui, né? Por enquanto. Depois da nossa entrada operacional, qual é o meu objetivo? Primeiro, o indicador Reversion Profits, que é uma tecnologia também científica. Ela usa indicadores especiais, que você aprende todos estes segredos da configuração e fórmulas secretas do indicador após fazer o curso Trader Profissional Avançado. Ao mesmo tempo, a metodologia Reversion Profits visa o quê? Maximizar os lucros, certo? Então eu vou surfar na tendência e o objetivo, com o indicador Profit Line, que é essa linha amarela aqui, ela indica divergência na wall line inferior ou na wall line superior, que são zonas de reversão de movimento do preço. Então aqui o preço tende a reverter o movimento se acontecer a divergência, certo? Então eu vou aguardar dar a divergência na Profit Line e eu vou surfar na tendência, certo? Por enquanto eu não fiz nada, não protegi o lucro. Pode ser que eu tome stop, mas o meu objetivo é maximizar os lucros na tendência, que pode fazer topos e fundos descendentes. Realmente existe uma condição forte de fazer topos e fundos descendentes nessa situação. E outra coisa, pessoal, usando a análise fractal, a gente vê realmente que o gráfico de 15 minutos, 5 minutos, que é o gráfico superior ao gráfico de 1 minuto, ele já deu sinal de venda aqui, rompeu esse fundo, ou seja, tudo indica que realmente pode cair. O principal, já formou um arame de topo aqui, o que indica que é um candle de pressão de venda e pode estar realmente projetando o tamanho dessa onda desse ponto para baixo. Ou seja, a gente pode ter uma boa lucratividade e pegar uma tendência de acordo com a projeção provável deste padrão do candle, realmente pode estar formando um pivô de baixa, certo? E aqui no minuto a gente vai ficar no aguardo, então, que eu fiz a nossa entrada operacional principal. Também outra coisa que é importante eu estar falando é o seguinte: eu entrei com 50 mini lotes na operação, ou seja, um capital de apenas $10.000, que é o que eu estou especulando no Forex, na modalidade Day Trade. Estou com 50 mini lotes alavancados, ou seja, muito mais do que $10.000 que eu tenho envolvido nesta operação aqui, certo? E o que aconteceu? Antes de entrar na operação, através do software Speed Risk Manager, que é o único software no mundo que calcula o manejo de risco veloz, não é gerenciamento de risco normal, é veloz, porque em 1 segundo ele me diz para eu entrar para esse risco de 5 pips, 50 mini lotes na operação. Então, primeiro, eu simplesmente mandei gerar a tabela de risco, antes de entrar na operação, em 1 segundo ele me disse 50 mini lotes. Eu tenho uma alavancagem inteligente inclusa nesses 50 mini lotes. O que isso quer dizer? Eu estou alavancado, mas o meu risco permanece de 0,3%. Em 1 segundo ele calculou isso, que é um cálculo bem complexo, certo? Não dá para fazer de cabeça. E envolve taxas, todo tipo de taxa aqui, corretagem, spread, tudo aqui está tudo incluso. Isso para o Forex, né? Para a Bolsa de Valores, o Speed Risk Manager faz isso também. E depois, pela técnica da contingência das boletas, a gente entrou na operação, pela técnica da contingência das boletas, em mais 1 segundo. Assim, em 2 segundos eu executei um manejo de risco complexo, envolvendo alavancagem inteligente, que é um cálculo complexo, onde você alavanca sem aumentar o risco, certo? Não sei se vai dar certo a operação, pode ser que stop, eu estou posicionado aqui. Bom, pessoal, acabamos de tomar um stop aqui então a operação não deu certo, mas a probabilidade de dar certo era muito grande, então eu entrei na operação. Nosso prejuízo foi de 0,3%, certo? Então tá aí 0,3% de $30 para um capital de $10.000, tá? Primeira operação do mês e uma operação perdedora. E houve vários stops que a gente evitou. Então era para ter tomado 9 stops esse mês, de acordo com a minha estratégia, que foi os sinais de compra e venda que a estratégia deu. Foi comprovado ao vivo que eu consegui prever, fazer a previsão através da metodologia Congestion Profits, que ia dar errado os sinais. E a gente evitou 9 stops, que caracteriza menos 3% de prejuízo, mais esse prejuízo que eu tive esse mês. Mas eu evitei esses novos prejuízos e tive um prejuízo apenas até agora, 0,3% de prejuízo. Sendo que, se por exemplo, eu conseguisse, por exemplo, um lucro, vamos dizer que um lucro maior, eu estou super bem alavancado, então o meu lucro seria bem significativo. Então não importa o quanto eu estou perdendo, importa eu evitar muitos prejuízos. Quando eu perder,
das poucas vezes que eu perder também vai ser pouco. E quando eu ganhar bastante. Então eu estava bem alavancado, certo? Imagina se o preço fosse a 1.2950, por exemplo, tá? Vou exagerar não, 1.2980, tá? Então 46 pips seria $230 para estar perdendo $30. E poderia estar chegando a 46 pips, 50 pips aí a tendência, certo? Então é isso que a gente tem que ver. Eu ganharia isso, eu me arrisquei para isso. A probabilidade de dar certo era isso. Eu tinha a probabilidade de no mínimo zerar o risco, mas não deu, certo? Então a gente mostra quando a gente perde também, porque essa é a realidade que um trader passa. Geralmente a gente começa perdendo e depois a gente acerta, recupera e ganha um bom dinheiro no final do mês, que corresponde de 3 a 5%, e em alguns casos até 10 ou 12%. Mas esses casos de 10 a 12% é mais raro. E no longo prazo, dentro de um ano, equivale a 30%, 40% sobre 100% do capital líquido no final do ano. É o que a gente ganha com day trade geral. Bom, pessoal, então olha só, a gente identificou uma zona do Congestion Profits desse topo até esse fundo agora. Deu esse stop. Antes não tinha um Congestion Profits configurado, mas de acordo com essas ondas, desse topo até esse fundo, a gente tem uma zona do Congestion Profits, ou seja, pode consolidar, pode dar stops. Existe uma alta probabilidade de acontecer. Então, essa aqui não existia Congestion Profits nenhum. Valeu a entrada, existia alta probabilidade de cair. Quase que eu consegui zerar o risco aqui, certo? Mas eu não zerei o risco. Não deu pra gente zerar o risco sem problemas. E a gente fez, então, a operação, certo? E agora o preço pode estar consolidando e exatamente por isso eu não estarei entrando na operação, certo? Olá pessoal, bom, então como eu falei, poderia dar stop, alta probabilidade de consolidar, alta probabilidade de dar sinais falsos, muito bem. Acabou de dar um sinal de compra aqui, acima da price trend line é tendência de alta, vamos operar comprado, um ponto acima da máxima a gente entrou, um ponto abaixo da mínima a gente colocou o stop loss. Aqui a gente entrou um ponto abaixo da mínima, vendido, um ponto acima da máxima a gente colocou o start de compra para limitação do prejuízo. Foi uma operação anterior, falei sobre o manejo de risco inteligente e a alavancagem inteligente usando o software Speed Risk Manager para vocês, né? Perdi essa operação, assumi o prejuízo e disse que daria mais prejuízo e eu evitei entrar na operação. Mais um prejuízo evitado no euro-dólar, está aqui, sinal de compra, sinal falso, identificado e previsto pela tecnologia Congestion Profits. E agora a gente vai diminuir ainda mais a quantidade de prejuízo. Então foram 10 prejuízos, era para eu estar com menos 3,30%. E eu estou com 0,30% de prejuízo apenas no euro-dólar. Isso é muito importante. Então é importante estar destacando para vocês que realmente a gente consegue evitar prejuízo. E isso é fundamental para o trader. Porque vai ser mais fácil se eu acertasse essa operação aqui, ó, eu teria um lucro gigante. Mas infelizmente eu não acertei. Mas a probabilidade dessa operação dar certo era muito grande. Tá? Arame de fundo aqui. O gráfico de 5 minutos apontava para baixo. Só que o mercado ele vai para onde ele quiser e a gente não sabe o que ele vai fazer, embora as probabilidades sejam a favor. E é aí que a gente se protege com o quê? Uso do stop, limitação de prejuízo e um gerenciamento de risco eficaz. Onde aqui o potencial de lucro era gigante porque eu estava bem alavancado. Para um capital de $10 mil, eu estava com 50 mini lotes alavancado. E mesmo alavancado, eu perderia 0,3%. Ou seja, perdi apenas $30. Uma mixaria. E o principal, não adianta perder uma mixaria, mas várias vezes. Eu evitei esses 10 stops, está tudo comprovado no YouTube, certo? Onde eu filtrei os melhores sinais da estratégia. Então, pessoal, a estratégia Congestion Profits, você pode estar comprando o curso online no nosso website, certo? É R$ 189,99 o preço do curso. E ele funciona para a sua estratégia, ele é genérico. Então, para qualquer estratégia, você pode estar utilizando a tecnologia Congestion Profits, por quê? Pode dar sinal de qualquer trade system aqui, certo? Muito provavelmente daria errado, muito provavelmente consolidaria, porque o Congestion Profits identifica a consolidação. Independente do seu trade system ou outro sinal de estratégico, dentro de uma consolidação, antes de acontecer, se vai acontecer consolidação, esse sinal da estratégia vai dar errado. Por isso que é importante estar filtrando através dessa tecnologia que eu inventei, que jamais foi descoberta na análise técnica também, essa técnica aqui. Meus amigos, são 10 horas
e 41 minutos. Então tá aí. Deu sinal de compra pela nossa estratégia no mini índice, metodologia Reversion Profits. Essa é a Price Trend Line secundária, um ponto de entrada operacional, tendência de alta conforme eu tinha dito, determinado pela Price Trend Line principal, que é esta azul. E olha só, deu sinal de compra na nossa estratégia, onde um ponto acima da máxima a gente entra, um ponto abaixo da mínima a gente coloca o stop loss, fazemos o manejo de risco inteligente, onde você aprende após fazer o curso Trader Profissional Avançado, que é um pouco complexo. Então não é só entrar e colocar stop, não. Tem que fazer o manejo de risco certinho. Consolidou, andou de lado e acabou de dar o stop. Então mais um stop evitado, certo? Ah, Leandro, você não opera direito. Às vezes, eu operei hoje no Forex, embora eu tenha tomado stop. Mas a maioria do tempo eu não opero. E se eu operasse a maioria desse tempo, eu estaria perdendo muito dinheiro. Então, um prejuízo evitado, mini índice. Temos aí Congestion Profits 12 stops. Então já era para eu estar com menos 2,49%. E eu só perdi uma operação, estou com menos 0,09%. Olha só o poder de sobrevivência da nossa estratégia. Então se eu pegar uma tendência de 600, 700 pontos, eu já vou estar superando os prejuízos diminuídos significativamente. E é assim que eu descobri que realmente a gente consegue sobreviver no mercado day trade. E o principal, lucrar, principalmente mensalmente, mas principalmente dentro de um ano. Porque vai ter meses que eu vou estar ganhando 1,5, 2, 1,5 e depois 3, 5, depois 1,5, 2. É variável, mas no final do ano a gente está conseguindo, talvez, no mini índice, está em teste. Mas na Vale já foi comprovado, o ano passado a gente ganhou 40% de lucro, sobre 100% do nosso capital com day trade. Mas demorou um ano para eu ganhar isso. E muitos meses foram variáveis, certo? E no day trade é muito fácil você perder dinheiro, pessoal. Você vai operando, você vai perdendo. Muitas vezes, rapidinho você destrói seu capital. Então é muito perigoso fazer day trade, principalmente no gráfico de 1 minuto. Por isso que a nossa estratégia é bem definida para realmente possibilitar a sua sobrevivência e perder pouco. Então tá aí, mini índice, lucro ridículo, prejuízo ridículo. Não faz nem cócegas no nosso emocional. E olha só, a Vale quase deu um sinal de compra. Não chegou a dar um sinal de compra aqui, né? Então, quase que a gente acertou outro stop, evitou outro stop aqui. Mas não foi. Pode ser que dê um sinal de compra na média exponencial 377, que é esta cinza, mas está dentro da zona do Congestion Profits na Vale e não vamos operar. E o mini índice andando de lado, lateralizando conforme previsto pela tecnologia Congestion Profits. Aqui deu uma grande oportunidade, alta probabilidade de dar certo, mas deu errado, e a gente usou o stop, e a gente se safou de um prejuízo ainda maior, limitando o prejuízo para apenas menos 0,30%. Bom, pessoal, são 11 horas e 30 minutos, então tá aí, o mini índice, eu tinha falado que poderia dar stop, deu stop no primeiro ponto de entrada, certo? Esse stop aqui eu não vou contabilizar, pessoal, porque eu andei reanalisando. Pela técnica de break-even, eu teria zerado o risco aqui. Eu esqueci de dizer isso aqui. Mas foi uma operação errada. Mas eu teria ficado no 0 a 0 nesta situação. Certo? Já nessa aqui, não. Deu sinal de compra na Price Trend Line principal. Certo? Um ponto acima da máxima eu teria entrado. E o stop um ponto abaixo da mínima, usando o manejo de risco inteligente. E aplicando o manejo de risco inteligente, que envolve cálculos complexos. E daí aqui realmente eu tomei stop. Então, eu já tinha contabilizado o stop para o mini índice. Eu vou deixar do jeito que está. Mas foram duas operações com prejuízo no mini índice, que foi previsto antes de acontecer. Então, identificar a consolidação, pessoal. Depois que aconteceu no gráfico do passado, é fácil. Bom, pessoal, a Vale é o seguinte, eu estava analisando antes, pessoal, o gráfico da Petrobras, tá? Sim, porque eu também opero a Petrobras. Daí, sem querer, eu estava dizendo que era a Vale, mas a Vale é isso aqui, a Petrobras. A Petrobras, essa daqui está consolidada, né? A gente acertou a consolidação nela, mas não vem ao caso analisar a Petrobras aqui, mas simplesmente a Vale, que é importante a gente estar analisando.
A Vale está consolidado. Na Vale também temos uma zona do Congestion Profit desse topo até esse fundo, certo? Só que dentro desse Congestion Profit desse topo até esse fundo, né, tá dando um sinal aqui na média 8,9, mas a gente tem outra consolidação desse topo até esse fundo, tá? Que na realidade caracteriza-se por um triângulo até, certo? Não é nem o Congestion Profit. E esse triângulo consolidado está aonde? Na média 8,9. Então pode dar stop, pode ficar sambando por aqui, muito perigoso. Então a gente não opera consolidação, não vou estar fazendo operação aqui, certo? Não vou estar fazendo operação aqui, exatamente porque existe uma chance enorme de estopar. Então temos aí uma consolidação dentro de outra consolidação, então é importante estar analisando isso também. E se voltar para essa média móvel, também não vai dar certo, porque está dentro da zona de consolidação do Congestion Profit prevista antes de acontecer a consolidação, tá certo? E no euro-dólar, deu um sinal de venda aqui, abaixo da price trend line, tendência de baixa. A gente ficou no 0 a 0 porque o preço fez até um bom movimento e fez certos padrões de candles, onde foi aplicável a técnica do break-even, onde nós zeramos o risco da operação no ponto de entrada operacional. Então teria feito isso, mas eu não entrei. O preço sambou de lado aqui e voltou e deu stop. Eu teria zerado o risco da operação. Por isso eu não vou contabilizar prejuízos aqui, certo? E também, olha lá, o preço exatamente nesse topo, ele realmente encontra resistência e nós temos padrões de candlesticks que indicam o quê? Que respeita o mercado essa zona, ou seja, lateralização provável que pode estar acontecendo nessa zona. Então veja que ao vivo eu provo para vocês o comportamento do preço previsto pela tática Congestion Profit. E no gráfico do passado identificar a consolidação é fácil, mas nós traders precisamos identificar as consolidações antes delas acontecerem, certo? Antes delas acontecerem, para a gente evitar esses stops, esses prejuízos. Não adianta, a consolidação, o início da consolidação acontece e você não consegue identificar, daí você toma stop. Daí depois que consolidou, você fala, aqui é uma consolidação. Mas no início da consolidação você já tomou stop. Então adianta identificar uma consolidação? Não. Adianta saber que vai acontecer antes. A tática é, antes de acontecer, você identifica. E o Congestion Profit é uma tecnologia que não foi, na análise técnica, nunca foi falado com uma tática dessa. E eu realmente descobri essa tática. Temos o curso Congestion Profit, que é genérico, funciona para qualquer estratégia. Você pode estar comprando o nosso curso e usando o Congestion Profit para a sua estratégia. Bom, pessoal, meio-dia e 43. Então, o euro-dólar, a gente tinha falado. Dentro dessa zona, a gente tinha falado que consolidaria e realmente foi o que aconteceu, né? Aqui chegou a dar um outro sinal de compra, outro stop. Certo? Aqui, ó. Chegou a dar outro sinal de compra. Aqui não, aqui estava longe da price trend line. Mas aqui deu outro sinal de compra. Um sinal de venda aqui. A gente evitou o stop. Eu não vou contabilizar porque já foram 2 stops contabilizados. E a gente faz 2 operações por dia no máximo. Tá? Porque é uma questão de frequência. Aqui deu outra operação. O preço já voltou tudo. Está lateralizando. Então quer dizer, é uma zona de consolidação claríssima aqui. No euro-dólar que nós acertamos. Tá aí, o preço lateralizando. Antes de acontecer a lateralização, que foi aqui, ó, foi bem aqui. Eu tinha dito que o preço poderia lateralizar. E aconteceu a lateralização, vários sinais falsos, sem tendência. Então, antes de acontecer, nós prevemos a consolidação, a lateralização do preço. Certo? Na Vale, tinha dito que consolidaria dentro dessa região, que daria sinais falsos dentro dessa região do Congestion Profit, desse topo até esse fundo. E dentro dessa mini consolidação que aconteceu dentro do Congestion Profit, também consolidou. Acertamos novamente a consolidação e evitamos entrar nesta zona de consolidação de alto risco de prejuízo, certo? E no mini índice, a gente conseguiu evitar vários stops dentro dessa zona aqui, certo? Aqui deu um sinal de compra até que também rompeu a zona de consolidação, mas foi muito fraca o rompimento, certo? Nos 5 minutos a gente vê que realmente a gente tem aí um rompimento muito pouco, a maior parte do corpo do candle está respeitando dentro da zona de consolidação, certo? E a gente realmente não teve nenhum, a gente teve esse sinal de compra,
fez uma tendência fraca, ou seja, muito perigoso, né? E agora está voltando tudo, certo? Então um risco aqui de 86 pontos para uma tendência de 252, mais uma tendência fraca, uma tendência que lateralizava e depois subia. Então, difícil operar nessas situações técnicas ruins do mercado. Então a gente escapou destas situações, certo? E as nossas operações reais vão parar por aqui e eu vou estar simulando em tempo real, testando a estratégia em tempo real durante todo o pregão no mini índice, certo? E se der certo, daí a gente vai estar operando o dia inteiro o mini índice, mas eu vou testar durante uns 3 meses assim, mostrar os resultados depois e depois de 3 meses colocar dinheiro real em jogo e depois de comprovado, daí a gente vai fazer o quê? Operar com 100 quilos de verdade. E daí eu vou lançar o curso de mini índice, mas antes disso, antes do teste, não tem como a gente fazer. Eu preciso encontrar a melhor probabilidade de ganhos no mini índice, que é uma excelente área aí da bolsa de valores para a gente estar ganhando. Bom, pessoal, sobre o curso Trader Profissional Avançado, a gente tem o curso atualmente 11 DVDs, 14 horas de treinamento, porque você tem também 1 hora do curso online Congestion Prophecy. E mais cedo ou mais tarde nós vamos estar colocando o DVD do Congestion Prophecy aqui. Então não será mais um curso online, será 12 DVDs e 14 horas de treinamento em DVD. Em breve a gente vai estar lançando isso aí. O curso Trader Profissional Avançado, pessoal, ele está numa promoção. O valor do curso é R$ 1.535,99, nós estamos vendendo por R$ 735,99 por tempo limitado, certo? Então vai aumentar ainda mais. Por enquanto a gente está na promoção, a gente vai ver por quanto tempo dá para a gente manter na promoção. Por quê? Porque a publicidade para a gente divulgar o curso é cara, certo? É caro para a gente divulgar o curso, para a gente fazer a publicidade do curso. Consequentemente, vocês já sabem, o preço do curso tem que aumentar porque o custo de publicidade é alto. Por isso que os cursos de bolsa de valores geralmente são caros, exatamente por causa da publicidade. E esse curso, além disso, ele tem um valor agregado porque ele é comprovado. É o único do Brasil comprovado ao vivo todos os dias, como esta videoaula de hoje. Então você já sabe que realmente estará comprando um curso comprovado, logo o seu investimento está sendo em algo comprovado. Bom, pessoal, obrigado pela audiência, até mais.